A gente está começando o ano letivo, né? E aí com ele mais desafios que o ano passado, que os anos anteriores. Adaptação, readaptação, todas as crianças nesse modelo presencial novamente, sejam elas sem ou com alguma dificuldade, com déficit de aprendizagem, como dislexia, transtorno de déficit de atenção, espectro autista, enfim. Para nos ajudar com esse assunto, eu converso com a fonoaudióloga educacional, pós-graduada em neuroeducação, autora da metodologia de reenquadramento de aprendizagem, vencedora do Prêmio Mário Covas de 2016 e 2017 na categoria Melhoria da Gestão Governamental e dos Prêmios Excelência Metodológica Brain Connection 2019 e 2020, doutora Rosana Mendes Ribeiro. Que honra, doutora Rosana, seja bem-vinda, obrigada pelo seu tempo aqui conosco. Eu que agradeço, Cláudia, muito honrada pelo convite. Puxa, que legado, quantas coisas maravilhosas você tem trazido aí para a nossa sociedade através do seu trabalho. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o desafio dessa volta às aulas, né? A gente tendo a possibilidade desse novo normal com as aulas presenciais, mas também queria pegar um pouquinho nessas questões que são mais específicas, inclusive falar um pouquinho sobre a dislexia. No ano passado, um dos filmes que chamou muita minha atenção, não só a minha atenção, mas de muitas pessoas, foi Como Estrelas na Terra. Aliás, um filme que, para quem não conhece, eu indico muito, porque é um filme lindíssimo. E esse filme fala sobre a dislexia, né? E me chama a atenção, e eu vejo a necessidade da gente falar um pouquinho sobre esse assunto também. Pode ser? Claro, fique à vontade. Então, antes da gente começar o assunto, eu vou passar um videozinho que a produção preparou e aí a gente continua o nosso bate-papo, tá certo? Ótimo. Então, vamos lá. Can I have your attention, Ishan? Ishan! I said page 38, chapter 4, paragraph 3. Read the first sentence and point out the adjectives. Tá bom assim? Page 38, Ishan. Adit Labba, just help the boy. Come on, the rest of you, look into your books. Read the first sentence and tell me what the adjectives are. Okay, come on. Let's all mark the adjectives together. Just read the sentence for me. Just read the sentence, Ishan. ये तो नाच रहे. Silence. Speak in English. The letters are dancing. क्यों भेज दिया उसको? क्यों? कोई रास्ता ही नहीं था। पिछले साल वो 3rd स्टैंडर्ड में फेल हो गया। यकीन करेंगे 3rd स्टैंडर्ड, और सुधरने के कोई आसार नहीं। ये मेरा बड़ा बेटा हर क्लास में हर सब्जेक्ट में फर्स्ट आता है और वो दूसरा। आपको क्या लगता है उसकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम उसका रवैया, और क्या। पढ़ाई की तरफ, हर चीज की तरफ हमेशा बदमाशी, तेवर ही तेवर, कभी कोई बात ही नहीं सुनेगा। मैं आपसे उसका प्रॉब्लम पूछ रहा हूँ, आप मुझे सिम्टम बता रहे हैं। आप बता रहे हैं बच्चे को बुखार है, वो मुझे मालूम है। मैं पूछ रहा हूँ बच्चे को बुखार क्यों है, वजह क्या है बुखार की? हाँ तो फिर आप ही बताइए, बताइए। उसके पढ़ने लिखने की गलतियों में आपने कोई पैटर्न देखा, कोई गलती जो वो दोहराता हो? पैटर्न? काय का पैटर्न? सब गलतियां ही गलतियां। फिर आप पैटर्न पहचान नहीं पाए। मेरी समझ से उसे अक्षर पहचानने में दिक्कत हो रही। जब आप APPLE एप्पल पढ़ती है तो आप अपने दिमाग में एक लाल लाल एप्पल बना लेती। ईशान वो एप्पल पढ़ ही नहीं पाता, शायद इसलिए मतलब नहीं समझ पाता। पढ़ने लिखने के लिए अक्षरों की आवाज, उनकी बनावट, शब्दों का मतलब समझना जरूरी है। ये अहम जरूरत ईशान पूरी नहीं कर पा रहा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बहाने हैं पढ़ाई टालने के।
Muito bem. Depois assistam, vocês todos aí que não conhecem esse filme, porque é um filme muito importante, a gente precisa ver. Agora, doutora Rosana, eu fico imaginando que, por conta da pandemia, as crianças em casa, os pais tendo o privilégio de educar, de ensinar, de acompanhar nas tarefas da escola muito mais de perto, talvez eles tenham notado uma dificuldade no aprendizado, né? Que, como eu falei, pode ser um espectro autista, pode ser uma dislexia, enfim. Dá para perceber, mesmo sem a base, mesmo sem o conhecimento, essa dificuldade no filho? Olha, Cláudia, primeiramente eu queria te parabenizar pela escolha desse trecho do filme, porque realmente, como você mesmo colocou, esse filme ele é muito importante. Então, o convite para que realmente todos assistam, porque vale a pena, porque ele aborda com muita sensibilidade e realismo os desafios que tanto os educadores, no seu meio de atuação, como as famílias enfrentam, né? E estão muitas vezes despreparados para enfrentar esse tipo de desafio, que no caso do filme é a dislexia, porém, é claro que a gente tem inúmeros transtornos de aprendizagem. Mas respondendo um pouquinho a tua pergunta, desses desafios em relação à percepção dos transtornos de aprendizagem, e aí hoje é uma pergunta que a gente não pode deixar de responder, levando em consideração, claro, esse período de pandemia, né? E ela se torna uma pergunta um pouco mais difícil de ser respondida. Por que ela se torna uma pergunta mais difícil de se obter uma resposta? Porque as dificuldades hoje são muitas e elas vão muito além da própria aprendizagem. Então, não são poucos os relatos hoje, na nossa prática enquanto profissional que faz essa interlocução da saúde com a educação, de pais dizendo que os filhos ficaram mais distraídos, menos interessados nos estudos, depois da pandemia. Então, imagine, escolas fechadas, tempo livre em casa, às vezes até para atividades mais divertidas e mais prazerosas, somando ao fato de que os pais nem sempre conseguem ajudar esses filhos de uma forma suficiente. E é óbvio que sofrer regressões no aprendizado é uma situação que será recorrente por conta desse período de pandemia. É o que a gente, como especialista, espera, né? Então, quer dizer, um local de descanso que virou escola, exigindo um nível de autonomia que muitas vezes as crianças nunca tiveram. Eles passaram a vivenciar perdas que os fragilizaram emocionalmente. Por quê? Perder a escola, o contato com os professores, os amigos, esse distanciamento do ambiente escolar, com o tempo, a gente tem certeza que tomou proporções cognitivas e emocionais enormes, que a gente ainda não tem noção, não há como mensurar, né? Porque a gente tem estudos de que esse período de pandemia pode ter atrasado até em 4 anos em termos de vida acadêmica das nossas crianças, mas mensurar nós não temos como, porque nós não temos ainda esses estudos que virão assim que essas crianças retornarem, né? Então, o que eu sugiro hoje? Conversem com os professores, né? Os pais devem se perguntar se essa dificuldade acontecia antes desse período. E, claro, procurar pelos professores que sabidamente vão conseguir orientar se é uma situação pontual ou se necessita de abordagens mais específicas. Nossa, que desafio enorme, né? Eu imagino que tanto os professores quanto os pais estejam com uma batata quente nas mãos, porque é complicado. A gente já não tinha muito controle do que acontecia na sala de aula, mas agora também a gente não tem um parâmetro real, porque dentro de casa, como você mesma disse, a situação é outra. Então, a criança também tem lá suas dificuldades para estar atenta, para conseguir focar. Enfim, situação delicada. Até nós, que somos de equipe de avaliação, que a gente chama de interdisciplinar, né? Que é uma equipe voltada para o diagnóstico dos transtornos de aprendizagem, a gente tem dificuldade hoje em fechar diagnósticos. Por quê? Muitas vezes a escola não consegue nos dar as informações necessárias para as conclusões devidas, até por conta desse período dessa criança em casa e desorganizada cognitivamente e emocionalmente.
Então, o que você também está me dizendo é que, às vezes, os pais podem até confundir e falar assim, não é possível, meu filho deve ter algum problema. E, de repente, não, ele só está mesmo desadaptado a aproveitar esse lugar que seria de descanso para virar escola ali, né? Quer dizer, é mais difícil para ele, como é difícil para a gente também, como deve ter sido difícil para muito adulto fazer o tal home office, né? Se organizar ali na rotina. E Cláudia, sempre pensando que o adulto, ele tem maturidade do ponto de vista neurobiológico e as nossas crianças não têm. Então, lidar com tudo isso, né, com esse... O medo está presente também nesse ambiente residencial por parte dos pais e acaba refletindo também nessas crianças. Então, a gente sabe que há uma desorganização emocional muito grande nesse sentido. Tanto que eu tenho notícias de muitas escolas, tanto de rede pública e de rede privada, que se preparam para esse amparo, a princípio, emocional. Receber essas crianças, deixá-las contar um pouquinho como é que foi esse período de pandemia, né? Quais são as aflições, os medos que eles sentiram. Aliás, hoje a gente aconselha as escolas a retornarem priorizando dinâmicas socioemocionais. É o que eu ia te perguntar, se você tinha algum conselho para os educadores. Mas daqui a pouquinho eu quero saber se você tem algum conselho para os pais. O que é que eles têm que fazer nesse momento? Mas me dá 2 minutinhos que eu tenho que entregar um recadinho e já volto para a gente continuar a conversa, tá bom? Tá bom, fica à vontade. Ah, que assunto bom, que desafio, né? A pandemia trouxe aí um monte de desafio mesmo. Aliás, mais um desafio que a pandemia trouxe foi a questão da alimentação. Muita gente acabou ganhando muito peso, muitos quilos, porque ficou mais sedentário, porque ficou mais em casa, mais ansioso, acabou comendo muito. E eu trago aqui uma solução maravilhosa, que é, tem algo que os pais devam fazer neste período para preparar essa criança também para chegar melhor na escola? Olha, Cláudia, eu acho que essa preparação, ela tem que ficar centrada na segurança, né? As nossas crianças elas precisam se sentir seguras para o retorno às aulas. Essa é uma missão que não está sendo fácil. Por quê? A gente está claramente diante de uma crise gigantesca, vividas por todos nós, com decisões inéditas a serem tomadas, e não é só pelos gestores públicos, é também pela família, que vai ter que, na realidade, decidir agora e deixar com que essas crianças voltem para a escola. Essa é uma decisão que eu tenho muita segurança em colocar dessa forma para vocês, porque agora é um momento que se faz mais do que necessário, mais do que nunca, a gente considerar as práticas baseadas em evidência. Então, nós temos um retorno programado, uma decisão governamental programada de retorno às aulas presenciais a partir do dia 1º de fevereiro. Né? A gente não pode esperar a vacina para que as nossas crianças retornem, né? Uma vez que a gente tem crianças e adolescentes aí que, a princípio, eles não serão vacinados. Então, o que os pais precisam? Os pais precisam de segurança, os pais precisam entender que a escola será, sim, um ambiente seguro. Pais seguros vão transmitir segurança para essas crianças, né? Então, eu acho que agora o conselho é: conversem com as escolas, vejam os protocolos de segurança que estão sendo desenvolvidos, né? Nós temos aí o tripé de biossegurança, que é o uso de máscaras, a higienização não só das mãos, como dos locais, né? O distanciamento social, e as escolas estão se organizando para atender essa demanda, né? Então, eu acho que o conselho que eu posso dar é: fiquem seguros, não tenham medo, né? Nós teremos ambientes seguros. A rede privada, é óbvio que a gente sabe que se diferencia, né, Cláudia? A gente tem uma situação na rede pública que os próprios pais podem ajudar essa escola, pode fazer parte dessa reestruturação, né? Dando sugestões e levando... Hoje mesmo foi um dia que eu estava aqui acionando algumas empresas conhecidas para que a gente faça uma força-tarefa, para que a gente possa doar máscaras, para que a gente possa doar álcool gel, se isso não for suficiente, né? Se a gente não tiver uma gestão que forneça de uma forma suficiente para as escolas. Agora, esse tripé de biossegurança, ele nos traz muita segurança. Existe controle desse contágio, né? E você sabe que eu vejo um ponto também muito positivo desse retorno,
é que a educação, mais uma vez, ela entra na pauta. E essas crianças serão educadas para atender a protocolos de segurança e levarão isso para os pais. Você sabe que uma criança, ela ensina demais para a gente. Demais. Quantos pais aprendem com os próprios filhos? E talvez esse seja mais um fator de conscientização para a nossa população. As crianças aprendem e podem levar essa lição para casa. E quem sabe nós teremos ambientes mais seguros também em casa, né? Então essa é a lição. Não tenham medo. É hora da gente retornar. Os outros países priorizaram o retorno das escolas. A gente também tem que priorizar, porque o prejuízo é sem precedentes. O prejuízo está sendo enorme. Muito obrigada, como foi bom te ouvir. Eu já te convido para voltar e aí, na próxima, eu quero focar um pouquinho nesses transtornos para a gente continuar ajudando aos pais e também aos profissionais da área de educação, tá bom? E até a próxima. Uma ótima tarde, doutora Rosana. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Olha, ela está no site rosanamendesribeiro.com.br. Tem até um canal no YouTube, Rosana Mendes Ribeiro, tá bom?